vocês aí. Vamos começar aí mais uma aula e se tiver mais alguém para entrar, o pessoal vai entrando. A sala está bem cheia, tem 34, mas está faltando gente aí, não tem problema. Começar falando um pouco dos exercícios que eu passei para vocês aí na semana passada. Então, eu dei um quadro igual a esse para vocês me responderem, né? Se o medicamento ele tem interação ou não. De novo, repetindo, interação, se a gente olhar única e exclusivamente para essa tabela de biotransformação, porque interação a gente vai ver agora, daqui em breve a gente vai entrar em interação. Interação envolve aí muitas outras coisas aí, ok? A gente conversa sobre muitas outras coisas que a gente tem envolvendo a parte de interação. E olhando somente para essa tabela, alguns alunos ficaram um pouco em dúvidas. Eu recebi mensagem de aluno aí me questionando o substrato, o que era ou não. Provavelmente foi aluno que não assistiu a minha aula, mas eu vou dar uma repetida rápida aí, a gente continua a partir daqui. Então, o substrato é para dizer que este medicamento é metabolizado por esta enzima. Então, a acetaminofeno, ou esta substância, no caso da cafeína, né? O acetaminofeno, ele é metabolizado pelo citocromo 1A2, pelo CYP1A2. O citalopram, ele é metabolizado pelo CYP2C19 e assim por diante. Então, esse substrato significa que as substâncias são metabolizadas por esta classe de enzimas. Esses daqui que estão no indutor significam que estas substâncias induzem a produção desta enzima. Então, eu tenho lá rifampicina está nessa linha. Então, rifampicina, ele induz, está na coluna ali do indutor, induz o CYP2C19. O fluconazol, ele inibe, está na coluna inibidora. O fluconazol inibe o 2C19 e assim por diante. O que eu pedi para vocês é para que olhasse, então, se eu tivesse medicamentos na mesma linha, a gente dá um intervalo de 2 horas de administração entre um e outro, que é por conta desta interação. É isso que a gente falou na aula passada. Nos slides seguintes, eu tenho mais exemplos aqui, né, indutores do citocromo P450, então aqui ele não fala qual é o citocromo, qual é o CYP específico, só fala que eles são indutores do CYP, inibidores do CYP. Isso aqui é importante porque, de repente, você não sabe exatamente qual o CYP que ele é metabolizado, qual não é. Então, a gente tem algumas classes que a gente toma bastante cuidado quando a gente vai fazer avaliação de paciente. Por exemplo, os barbitúricos, então, fenobarbital. Os barbitúricos, a gente sabe que eles são indutores do citocromo P450, então a gente evita, a gente faz uma avaliação do paciente. A fenitoína, carbamazepina, rifampicina. Então, tem algumas drogas que a gente já sabe disso, ok? Alguns protetores gástricos, cimetidina, etomidato é um psicofármaco, cetoconazol, omeprazol. Então, a gente sabe que, por exemplo, o omeprazol... Só um minutinho, peraí que você já fala. Não tem problema. Então, eu sei que o omeprazol é uma droga que é muito utilizada. Então, a gente tem que tomar cuidado porque ela inibe muito o citocromo P450. Então, vamos imaginar, vamos voltar para aqueles slides anteriores que a gente falou lá. Se eu imaginar que ele é uma prodroga, o que é uma prodroga? É uma droga que não tem efeito. Para ter efeito, eu preciso metabolizá-la. Se eu não metabolizá-la, eu não vou ter um efeito. E se ele está tomando junto com o omeprazol, o que significa? O omeprazol é um inibidor. Se ele é um inibidor do citocromo, ele vai inibir aquela enzima. Então, aquela droga não vai ser metabolizada, aí que ela não vai ter efeito mesmo, se ela não é metabolizada. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso de
algumas substâncias aí. Quando eu digo substância, seja ela medicamento ou não. Então, aqui eu tenho, por exemplo, suco de grapefruit. Grapefruit é aquela laranja gigante, não é a toranja, não é a laranja Bahia, para quem conhece laranja, é aquela laranja bem grandona, que ela é alaranjada por dentro mesmo, é uma bem grandona. No nosso país a gente já tem, mas o americano ama grapefruit. E quem gosta, por exemplo, dos citros da vida, Schweppes citros aí, os citros da vida, todos eles são feitos com grapefruit. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu tenho, olha, cigarro, ok? Carnes grelhadas, são vários indutores do citocromo. Então eu preciso tomar cuidado com algumas substâncias. Alguém fez alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Pode falar. Não? O que deu uma interferência numa hora, eu pensei que alguém queria perguntar alguma coisa. Ok. E aqui é uma tabela igual, foi dessas tabelas que eu peguei aquilo para fazer o exercício de vocês. Então, o substrato, os inibidores e os indutores. Então, essas substâncias inibem, essas induzem, e quais são os substratos? Qual é a enzima que metaboliza estas drogas? Então, eu trouxe aí que daqui dá para tirar um monte de exercício, as provas de vocês eu tiro disso tudo. Aí nós vamos falar agora de fatores que afetam. Então, olha o que eu tenho de fator que afeta a biotransformação. Eu tenho muitos fatores que podem afetar aí a resposta aos medicamentos. Pensando especificamente em biotransformação, eu vou falar sobre alguns desses fatores. Primeiro é a parte de genética e etnia. Então, a gente tem estudos que foram feitos em animais que eles mostram, que eles mostram que as diferentes espécies de animais eles podem ter diferente expressão genética e podem ter diferente expressão dessas enzimas, certo? Então, hoje a gente tem estudos que mostram, por exemplo, que a raça oriental metaboliza alguns medicamentos diferentes da raça ocidental. Então, os japoneses, orientais como um todo, possuem uma determinada classe de enzimas que não é tão, não, a gente não tem uma expressão tão grande nos indivíduos ocidentais e vice-versa. Então, a gente tem, acho que eu já comentei com vocês, hoje a gente tem, por exemplo, medicamentos que são voltados para indivíduos da raça negra. Então, a gente tem, os Estados Unidos tem um trabalho importante disso, que a gente tem alguns medicamentos específicos voltados para indivíduos da raça negra. Por quê? Porque a gente conhece a expressão genética desses indivíduos aí, então quais indivíduos seriam mais indicados para esse perfil de população. Aqui no Hospital que eu trabalho, por exemplo, a gente faz um trabalho muito grande de avaliação genética de indivíduos hipertensos. Então, eles colhem o sangue, faz um mapeamento genético dos indivíduos hipertensos, é lógico, não é de todo mundo, que não dá para fazer de todo mundo que faz acompanhamento aqui com a gente. Mas faz essa avaliação genética de uma parte da população, de uma porcentagem desta população, ok? E aí eles verificam dentro do perfil genético qual é a droga que mais se adequa. Então, não é porque todo mundo é hipertenso que todo mundo vai usar o captopril, ou todo mundo vai ter que usar, sei lá, o losartan e assim por diante. Ou o médico ficar cada hora vendo um esquema qual que é mais adequado para aquele paciente. Então, a gente tem um trabalho bastante forte aqui dentro do hospital. A gente faz um mapeamento genético dessas pessoas e, de acordo com a resposta desse mapeamento genético, a gente tem qual seria a droga mais indicada para aquele perfil de paciente. Então, é uma coisa bastante interessante que a gente chama hoje de farmacogenética, né? Então, está envolvendo a parte genética aí com o uso de medicamentos, tá? Com relação à idade, a gente tem níveis bastante diferentes, desde o feto até o idoso. Então, o feto não tem sistema metabolizador, então ele não vai conseguir metabolizar drogas. O prematuro, até o recém-nascido, né,
ele está com esse sistema metabolizador diminuído, atingindo esses níveis normais somente após 8 semanas, 2 meses ali de vida. Então, isso é importante, quer dizer, que tipo de droga que eu vou dar para essas crianças? Que tipo de droga as crianças, os prematuros, vão estar utilizando? Né? Qual é o tipo de droga que eu vou dar para esse perfil de paciente? Eu tenho que escolher qual droga, uma vez que ele não está metabolizando direito, ele não consegue metabolizar. Então, se eu for dar uma prodroga para essa criança, esse prematuro que está lá internado, está numa UTI, nasceu prematuro, vai ter que ficar ali, e aí, como é que eu faço? Se ele não metaboliza, se eu der uma prodroga, não vai resolver muito. Então, a gente tem que conhecer qual é o perfil do meu paciente para entender qual seria a droga que eu estaria dando para esse paciente. Crianças de aproximadamente 2 anos, elas são capazes de oxidar muitas drogas mais rapidamente do que os adultos. Se vocês voltarem para aquele slide que eu dei lá de reações de fase 1 e fase 2, vocês vão ver que dentro lá da fase 1, lá, a gente tem algumas reações, dentre elas uma reação de oxidação. Ok? Então, o que eu tenho? Algumas crianças oxidam mais rápido, crianças de 2 anos, na verdade, mais ou menos nessa faixa etária, oxida mais rápido. Então, o que acontece? Se ela oxida mais rápido, ela elimina essa droga mais rápido. Então, a gente não estranhe se, de repente, o médico prescrever para uma criança de 2 anos doses que seriam próximas da dose de um paciente adulto. Ou então ele diminuir o intervalo. Normalmente toma de 8 em 8, o médico pede para tomar de 6 em 6, diminuir o intervalo. Por quê? Para esta faixa de idade, dependendo da droga, se forem drogas que sofrem essa reação de oxidação durante a metabolização, como, por exemplo, o paracetamol é uma dessas drogas, eu tenho que dar uma dose maior porque ela elimina muito mais rápido do que até o próprio adulto. É só nessa faixa etária. Depois ela volta ao normal, ok? Na fase de puberdade aí, ela vai estar se aproximando do adulto, então sempre o padrão que a gente utiliza é o padrão de um paciente adulto. E os idosos, o que tem o idoso, gente? O idoso já tomou muito medicamento durante a vida inteira. Pensando que ele tomou medicamento durante a vida inteira, e o idoso, por si só, normalmente ele tem comorbidades, então ele toma vários medicamentos. O principal órgão responsável pela metabolização que a gente comentou é o fígado. Então, o que acontece? O fígado, normalmente o fígado do paciente idoso é um fígado que já está um pouco comprometido. Se ele está um pouco comprometido, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição aí, normalmente, uma diminuição da metabolização, porque esse fígado não está conseguindo produzir enzimas para fazer a metabolização. Então, o idoso, por isso que a gente fala, quando a gente diz que o idoso é uma criança, quando o pessoal fala, o idoso acaba sendo lembrado mais ou menos como aqui, um recém-nascido ou uma criança aqui muito nova, porque ele está diminuído, ele não está conseguindo metabolizar de forma adequada. De novo, a gente tem que lembrar, metabolização é bom ou é ruim? A primeira pergunta que eu fiz para vocês quando falamos de metabolização. A resposta é depende do que eu quero. Se eu estou com um paciente intoxicado que tomou uma prodroga, eu não devo metabolizar de forma alguma. Se ele tomou uma prodroga, se ele metabolizar, vai deixar a droga mais ativa. Então, não é legal que metabolize. Se eu tenho um paciente que está tomando codeína para dor, é interessante que eu faça o quê? Que eu metabolize essa droga, porque codeína é para tosse, eu preciso metabolizá-la para transformar em morfina. Então, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, ok? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui da Joana aqui. Professor, me desculpe, mas não compreendi a questão do horário para a administração do medicamento. Essa diferença em relação aos horários seria de preferência de 2 horas ou até 2 horas? Porque o exercício que fizemos na aula passada teve um dos medicamentos que a diferença foi de apenas 1 hora. Preferencialmente, aproximadamente 2 horas, tá? Neste momento, o ideal seria que fosse de 2 horas, mas tem que lembrar, se o paciente tiver que tomar... Pensem no seguinte, tá? O paciente, ele toma omeprazol,
Esse paciente toma levotiroxina e toma alendronato, por exemplo. Então, eu tenho esses 3 medicamentos. O omeprazol tem que ser tomado em jejum. Então, o omeprazol em jejum. Levotiroxina, que é para controle da tireoide, é um hormônio tiroidiano, tem que ser tomado em jejum. Omeprazol em jejum, que não pode misturar com nenhum medicamento. Levotiroxina tem que ser em jejum, que não pode misturar com nenhum medicamento. E ele toma um alendronato. O alendronato é um medicamento para osteoporose, controle aí da parte dos ossos, que também tem que ser tomado em jejum. E aí, o que eu faço? Então, são 3 medicamentos, eu vou dizer que é o jejum do jejum do jejum, depois vem o jejum do jejum, e depois é o jejum. A pessoa vai levantar, sei lá, 3 horas da manhã, toma um, às 4 toma outro, às 5 toma outro. Vou dar uma diferença de 2 horas entre cada um? Não dá. Então, eu tenho que avaliar caso a caso, Joana, tá? Mas o ideal é que a gente dê mais ou menos 2 horas de diferença. Por que é 2 horas de diferença? É o tempo de absorção daquele fármaco. É óbvio, se vocês pegarem a bula, cada fármaco tem um tempo de absorção diferente, tá? Cada fármaco tem um tempo de absorção diferente. Então, o ideal você precisaria verificar quanto tempo ele demorou para ser absorvido, ok? Se ele já foi absorvido, ele não vai ter essa interação pensando nesta fase. Mas é por isso que eu pedi 2 horas, tá? Seria o ideal. Eu vou dar uma olhada no exercício e qualquer coisa a gente comenta, a gente discute entre nós. Eu lembro que tinha um exercício que colocaram um exemplo, né, que deram 1 hora de diferença, mas eu discuti isso na aula também. O ideal não seria 1 hora, seria 2 horas. Está errado 1 hora? Não, se eu souber exatamente quanto tempo aquele medicamento demora para agir, etc, etc, etc. Mas, inicialmente, eu pedi 2 horas de intervalo entre eles, ok? Então, falamos aí do fator idade, que vai estar interferindo, que vai estar modificando aí esse metabolismo. Com relação ao gênero, com relação ao sexo. Então, a gente tem algumas informações em animais experimentais, animais de laboratórios, por exemplo, que as fêmeas de rato são mais sensíveis às drogas do que os machos, provavelmente devido a essa variação hormonal, devido à concentração de hormônios que essas ratas fêmeas aí, né, as ratas, na verdade, que elas possuem aí. Ok? Então, provavelmente é por conta disso. O ser humano se comporta dessa forma? Provavelmente também, mas a gente ainda está avaliando algumas coisas, não tem o trabalho que confirme esta informação. Tá? Dentro de uma mesma população, eu posso ter concentração plasmática diferentes em 30 vezes. Então, por exemplo, referente à nutrição. Então, uma dieta carente, jejum, a subnutrição, isso tudo eu vou produzir o quê? Eu diminuo a quantidade de proteína e diminuo aqueles microelementos ou, enfim, elementos traço que a gente precisa. Se vocês tiveram aula lá de bioquímica, enfim, com a professora Beth, vocês já estão tendo bioquímica ou ainda não? Ainda não, senhor. Ainda não? Tá bom. Então, o que acontece? Para eu poder, vocês vão ter bioquímica aí o ano que vem, então, com certeza, eu produzir aí enzimas, eu preciso de alguns cofatores, eu preciso de umas coisas que eu tiro da alimentação, ok? Então, se essa pessoa está com uma dieta carente, está subnutrida, ela não vai conseguir produzir enzima. Se ela não consegue produzir enzima, o que acontece? Por vez, ela não vai conseguir metabolizar de forma adequada. Alimentos grelhados com carvão, alguns vegetais que a gente chama de uma classe específica de vegetais, aí vegetais crucíferos, são conhecidos pela sua capacidade de induzir o CYP1A. De novo, se eu souber que aquele medicamento é metabolizado por aquele CYP, tenho que tomar cuidado com a ingesta desses alimentos. Suco de grapefruit, falei para vocês hoje, inibe o metabolismo de substrato de drogas. Então, eu preciso conhecer as drogas. É óbvio, dá para eu saber droga por droga qual é o substrato que ela faz? Não, então algumas coisas a gente tem que evitar fazer uso, se possível, senão eu vou conhecer qual é o metabolizador,
qual é o inibidor, qual é o indutor, para eu saber se pode ou não. Alguns outros fatores, cigarro induz o metabolismo do CYP1A2. Operários de indústria expostos a alguns pesticidas também. Então, esses pesticidas eles estão expostos muito tempo. Então, ele vai ter concentração desse pesticida no sangue. E esse pesticida, o que ele vai fazer, esse pesticida? Ele vai interferir na metabolização aí de algumas drogas, algumas substâncias. O fumo, o cigarro aí, então o tabaco e o churrasco, né? O churrasco, eu falei agora há pouco do próprio churrasco. Então, ele interfere aí, olha, libera nitrosaminas, o cigarro libera nitrosamina, que é indutora destas formas aqui, do CYP1A1 e do CYP1A2. Então, o que acontece? Se ele induz a formação disso, ele aumenta o metabolismo. A gente viu isso lá nos indutores. Se aumenta o metabolismo, diminui o nível sanguíneo e diminui a ação de várias drogas. Entre elas, dei o exemplo aqui. Então, imagina, gente, teofilina. Para quem conhece um pouco de medicamento, teofilina é para asma. Então, a pessoa já tem asma, ela está em asma, está com falta de ar. Está com falta de ar, o pulmão dela está comprometido ali, está dificultado. E a pessoa ainda fuma. Então, a pessoa já não respira de forma adequada e essa pessoa ainda fuma. Então, o que acontece? Ela vai fumar, ela vai diminuir o metabolismo e vai diminuir a ação farmacológica. Então, não adianta, ela está tomando teofilina. Então, a dose que eu dou para teofilina de um paciente não fumante tem que ser diferente da dose que eu dou de um paciente fumante. Então, o paciente fumante tem que tomar muito mais teofilina do que o paciente não fumante. Ou ele toma dose maior, ou ele toma com frequência maior. Enquanto o não fumante toma 2 vezes por dia, por exemplo, o fumante vai ter que tomar 3 vezes ao dia, ok? Aí tem outras drogas aí. Pensar na mulherada agora. Estradiol. Estradiol é um hormônio feminino. Vamos lá. Deixa eu ver quem vai ser meu Cristo aqui. O povo da sala vai me dedar. Quem da sala fuma aí, gente? Deda alguém que esteja aí e me fala quem é. Mulher, preferencialmente. Quem é a mulher que fuma aí na sala? Não vão dedar ninguém? Nossa, ninguém quer falar comigo de novo. Vocês não gostam de mim mesmo, né? Eu acho que ninguém fuma, professor. Não? Não. Olha, Fernanda, você tem cara de fumante. Ai, professor, eu tenho asma. Viu? O Guilherme fala para mim aqui que sabe que tem gente que fuma. Tá, Tem, mas acho que... Tá, vamos lá. Tem. Então, vamos lá. O que eu quero falar? Vou pegar você, Fernanda, que a gente está conversando. Pega. Mas vamos lá. O que acontece? Você, por um acaso, usa anticoncepcional, Fernanda? Eu tenho o DIU hormonal, Você professor. está usando o DIU, ok. Então não vai servir como exemplo específico, mas vamos lá. O que acontece? Mesmo tendo... o meu é o Mirena, mesmo tendo a dosagem de hormônio? Sim. Então, aí a gente vai conversar. É exatamente aí que eu quero entrar. Então, o que acontece? Vamos supor que você fosse fumante e você está fazendo o uso do anticoncepcional aí, que o Ricardo diz que só fuma de tabela. Então, ou a mulher dele, ou a namorada, ou a amante, ou a colega do lado que fuma, ele fuma de tabela. Ok. Então, aí, ó. Então, o que acontece, Fernanda? Vamos lá. Você fuma e você está usando um anticoncepcional que tem estradiol. O que acontece? Você está fumando esse cigarro, essa nitrosamina, que é um dos compostos do cigarro, ele aumenta o metabolismo, ele aumentando o metabolismo, ele diminui o nível sanguíneo da droga. Se diminui o nível sanguíneo da droga, diminui a ação farmacológica, o que você pode acontecer com você? Você engravidar com o uso deste. Mas peraí, eu tomei anticoncepcional e engravidei, o anticoncepcional não fez efeito, o anticoncepcional teve problema? Não foi isso. O problema foi que você fuma e o cigarro cortou, olha que a gente
o pessoal acaba dizendo, cortou o efeito do medicamento. Isso acontece, por exemplo, com alguns antibióticos. Vocês já devem ter ouvido falar da interação medicamentosa entre antibiótico e anticoncepcional. Então, o antibiótico ele vai cortar, olha aspas aqui, o efeito do anticoncepcional. O pessoal fala cortar porque não sabe exatamente em que parte que ele vai estar agindo para cortar esse efeito. Na verdade, ele vai estar diminuindo o nível sanguíneo aí, vai estar agindo de uma forma que você vai ter uma ação farmacológica menor e, por conta disso, pode se engravidar. Fechado? Isso deu para aí entender? Sim. Professor, e esse negócio tanto do cigarro quanto do antibiótico que corta o efeito do estradiol, também serve também para quem faz reposição hormonal, que nem tem muitas mulheres que fazem reposição com gel transdérmico, né? A Ou mesma coisa. creme vaginal, é a mesma coisa. Mesma coisa, que a substância, se for a substância estradiol, é óbvio, né? Você deve conhecer um pouco, mas enfim, a gente tem vários hormônios aí, né? Nós estamos falando do estradiol, que é o que está aqui nesse exemplo. Eu preciso verificar se os outros. Oi? Eu faço muito, professor, eu faço muito gel transdérmico, né? E faço creme vaginal para reposição. Então, assim, precisa entender qual é a substância que a gente está falando, se você está manipulando, né? Então, tem muito, tem etinil, estradiol, tem gestodona, tem um monte aí de substâncias. As mais usadas normalmente, professor, é o estradiol, a testosterona, e eles usam muito hormônio conjugado. Sim, os estrógenos conjugados da vida lá. São os que eu mais manipulo lá. Aí tem que verificar, cada um tem uma classe. Eu pensei um exemplo aqui, que é o exemplo desse estradiol. Então, precisa se tomar cuidado, porque a gente pode ter uma ação ou uma não ação do medicamento e não sabe exatamente por quê. Outros fatores, obrigado, viu? Outros fatores que a gente tem, como fatores psicológicos ou patológicos aí, então, por exemplo, de novo, nós estamos falando que a metabolização é pelo fígado. Se é pelo fígado, alguns fatores, um dos fatores que a gente vai ter é qualquer problema hepático. Se o paciente tiver uma cirrose, tiver uma hepatite, qualquer problema, um câncer de fígado, qualquer problema no fígado, vai interferir nessa metabolização. Então, qualquer problema que ele tiver. Uma insuficiência cardíaca, um paciente com choque séptico. Esses pacientes, eles diminuem o quê? A irrigação do fígado, né? Então, faz com que o sangue chegue menos nesse fígado. Se chega menos, o medicamento não está chegando lá, não está sendo metabolizado. Ok? Insuficiência cardíaca, o coração não está bombeando direito. Se o coração não está bombeando o sangue direito, o sangue não está chegando ao fígado na quantidade, no volume que precisaria estar chegando. Se não está chegando nesse volume adequado, o que eu posso ter com esse meu paciente? Não vai estar metabolizando as drogas nas quantidades necessárias. Com isso, a gente encerra a parte de distribuição metaboliza. Ok? Aí a gente vai começar a entrar na parte de eliminação. Tá? Então, vamos repetir aí. Falamos de absorção. Então, absorção, o fármaco vai chegar na corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea e precisa se distribuir para o organismo inteiro. Voltando para a absorção, principal local de absorção de fármacos é no intestino, é o principal local. Pode ser absorvido por diversos outros locais, pela pele, certo? Pela boca, pela língua, né? Uma pastilha embaixo da língua, por via retal, tem outra, via vaginal, que ela comentou agora há pouco do creme vaginal, certo? Então, tem vários locais de absorção. Mas o principal local, o local que absorve em maior quantidade, é do intestino. Absorção, o fármaco passar para a corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído pelos diferentes órgãos e tecidos aí. Principalmente, lembrar do quê? Falou de distribuição, tem que lembrar de proteína. Principal proteína, albumina. Então, falou de distribuição, lembrar de proteína, lembrar de albumina.
o fármaco ligado, o fármaco que estiver acoplado na albumina, ele tem ação? Não, porque ele já está ligado. Quem tem ação é o fármaco que está livre, porque ele vai encontrar o seu receptor, aí vai ligar no receptor e vai ter a sua ação. Isso é o que a gente viu lá de distribuição. Aí o fármaco vai ser metabolizado. Falou de metabolização, lembrar de fígado, lembrar de enzima, lembrar de citocromo P450. E aí, assim, metabolizar é bom ou é ruim? Depende do que a gente quer. Ok? Então, lembra lá, codeína, morfina, enalapril, enalaprilato, aqueles exercícios que a gente fez, que eu acho que eu fiz aquelas brincadeiras que é justamente para vocês tentarem fixar aquilo. Né? Codeína não é para dor, codeína é para tosse, precisa metabolizar para transformar em morfina. Enalapril não serve para nada, precisa metabolizar para se transformar em uma droga ativa e assim por diante. Aí ele vai ser eliminado. Aí a pergunta que não quer calar: eliminar é bom ou é ruim? Bom, dependendo do caso. Quem está se manifestando? É o Ricardo. Ricardo, perfeito, é isso mesmo, Ricardo. Vai depender do caso, muito bem. Então, qual é o caso que eu tenho? Então, assim, se o paciente está lá intoxicado, ok, vamos eliminar esse fármaco. Nós falando de eliminação. E eu só falo de eliminação depois que ele sofreu todos aqueles processos que eu já falei. Absorção, distribuição e metabolismo. Tá? Então, eu só falo de excreção depois que ele sofreu todos aqueles processos. Então, é interessante eliminar? Sim, se eu estou com um paciente lá que está contaminado, está intoxicado, vamos eliminar esse fármaco, ok? Se esse metabólito é um metabólito inativo, poxa, vamos eliminar, porque ele é inativo, não vai fazer o que no meu organismo? Não tem ação nenhuma. Agora, se de repente é um metabólito ativo, certo? Ou se ele não sofreu, a metabolização não sofreu alteração naquele fármaco, certo? O que seria legal? Seria legal se esse fármaco ficasse mais tempo no organismo. Então, eu tenho algumas coisas. Por exemplo, o paciente tomou a dose certa do enalapril, tomou a dose certa, ele transformou-se em enalaprilato. Enalaprilato é a forma ativa do enalapril. Enalapril é prodroga. Então, seria interessante que esse fármaco ficasse mais tempo no organismo. Ficasse mais tempo no organismo para quê? Para que eu tenha uma ação maior desse medicamento. Outro exemplo, aquela penicilina que eu falei que depois de metabolizada ele continua a penicilina. Poxa, quanto mais tempo ela ficar no organismo, maior vai ser a ação dela. É uma coisa interessante. Desde que eu não intoxique esse paciente, ok? Gente, falta menos de 1 minuto para acabar e aí eu vou passar um novo link para todo mundo, tá? Então, daqui a pouco vocês recebem lá no Whats lá um novo link. Então, eliminar nem sempre é uma coisa boa. A gente acaba pensando sempre que é uma coisa boa, mas não necessariamente, tá? E eu falei de eliminação, falei de excreção, a gente acaba associando ao quê? A principal via de eliminação é a via urinária. Então, é eliminado pela urina, é a principal via de eliminação. Não é só
Só esperar mais um pouquinho e a gente já começa a ver quem mais vai entrar. Gente. Ok, vamos retomando aí. E aí, quem tiver que entrar, o pessoal entra. Então, tá. Então, falei para vocês, quando eu falo de excreção, então a gente tem que a principal via de excreção é por via urinária, que é pela urina. Quais outras vias de eliminação a gente tem? Exemplos de outras vias. Poros? Poros. Eu tenho medicamentos que são eliminados pelo suor. Sabe exemplo de algum, Walter? Foi você quem falou? Foi, mas eu não sei, não, professor. Ok. A gente tem, por exemplo, algumas vitaminas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas devem ter ouvido, que às vezes o pessoal que vai aí, o pessoal que vai lá para o Guaraú, vai no meio da mata, de repente, onde tem muito mosquito, alguma coisa, às vezes o pessoal fala, ai, toma complexo B ajuda, não sei se vocês já ouviram isso. Complexo B é eliminado principalmente por via urinária, mas ele é eliminado pelos poros também. Fernanda, você já manipulou complexo B? Você lembra de ter manipulado o complexo B? Eu acho que já, professor. Não sei se você vai lembrar. É inesquecível manipular complexo B, porque ele é muito fedido. Ele fede pra caramba. Tá? Então por isso que eu perguntei se você manipulou. Se você manipulou, ele fede pra caramba. Ele é bastante fedido. Então, o que acontece, Walter? Voltando agora para você. A gente elimina um pouco eles pelos poros, só que a gente não consegue sentir o cheiro. Mas para o mosquito isso é bastante sensível, então o mosquito não chega até a gente para picar. Então, por isso que o pessoal acaba pedindo para tomar complexo B. Mas não adianta tomar complexo B agora, se você vai à noite para mata ou vai amanhã para mata. Tem um período específico aí que é para esperar ele ter essa ação, essa liberação aí. Então, é uma das drogas que podem ser eliminadas por esta. Professor, a metilcobalamina é da classe das vitaminas B, né? Metilcobalamina, vou ser bem sincero, eu não conheço, porque assim, a gente tem hidroxicobalamina, que é a vitamina B12, essa eu conheço, agora metilcobalamina, desculpa, eu não conheço. O nome me parece ser da família da vitamina B, mas desculpa, eu não conheço. Com este nome, eu conheço hidroxicobalamina, metilcobalamina. Porque normalmente eu manipulo sim metilcobalamina junto com... Normalmente a metilcobalamina é vitamina D3 e vitamina C. Ok. E você já sentiu o cheiro?
Não, a meticobalamina não tem. E ela é linda, ela é púrpura, ela é lilás, assim. Aí eu fico apaixonada, professor, com os pós que aparecem lá. Eu sei Cuidado, que a menina, não é para ficar tomando silimarina... isso, hein? Não, eu não tomo não, professor, tá doido? O que tem um cheiro muito ruim é a silimarina, que eu acho. Eu não gosto. O complexo B, a gente tem um cheiro dele horroroso. Não é uma vitamina B específica, eu tô falando do complexo B, que é a mistura de Uhum. todas as Que é vitaminas. aquele que é bem vermelho, né, Isso, professor? Ele é bem escuro. exatamente, isso. Então, assim, ele tem um cheiro insuportável. Na minha opinião, é um cheiro muito ruim. Mas, enfim. Aqui tá, a Raiz está dizendo que é também utilizado o própolis para essa questão dos mosquitos. Perfeito. E aí a Isabela deu um exemplo de via lacrimal. A gente tem via lacrimal, algumas drogas que podem ser eliminadas por esta via. Outra via bastante que a gente tem muito usual, o pessoal acaba falando que é via biliar. Via biliar, o que é a via biliar? Eliminado pela bile que vai sair nas fezes. Então, eu tenho aí medicamentos que são eliminados ou pela urina ou pelas fezes. São as principais vias, via urinária e via fecal, que é via biliar, ok? Mas tem outras aí. Ou um exemplo clássico. O que a gente tem de exemplo clássico aí? Eu tenho... o que a gente orienta, por exemplo, quem vai sair à noite para a balada, qual é a orientação que a gente dá? Se a pessoa vai sair em turma à noite, vai sair para a balada e está de carro, qual é a orientação que a gente dá? Para não beber, professor. Não beber. Por que não beber? Qual é o risco que eu tenho, além de você, sei lá, eu ficar tonto, perder o controle do carro, mas qual é o principal perigo que pode acontecer se você beber, se no meio do caminho você encontrar o quê? Polícia, né, professor? Isso, uma polícia. A polícia vai fazer o quê com você? Bafômetro. Perfeito. Quem tá se pronunciando? É o Irlano. Irlano, fechado. Então vamos lá, Irlano. O que acontece? Ele vai usar o bafômetro, perfeito. O bafômetro, qual é a função do bafômetro? A função do bafômetro é saber quanto que aquela pessoa ingeriu de álcool. Como é que ele faz essa conta? O álcool é uma substância volátil. Álcool é volátil, sai aqueles vapores. Então, as substâncias voláteis, elas são eliminadas por via respiratória. Então, o que acontece? Eu estou eliminando o álcool, então tem o bafômetro, você vai soprar naquele recipiente lá, e o que ele vai fazer? Em cima do que você está expirando de álcool, do que você está soltando de álcool, ele vai fazer a conta inversa e saber quanto você ingeriu. Então, isso é farmacocinética pura, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. É cinética pura. Você está eliminando o álcool, ele vai fazer a conta contrária. Olha, ele está eliminando isso, significa que ele metabolizou essa quantidade, que ele distribuiu essa quantidade, que ele absorveu essa quantidade. Então, isto nada mais é do que farmacocinética. Então, é uma outra via que a gente tem de eliminação de fármacos aí, que é essa via de expiração. Então, a gente falou de rins, então via urinária, pelos pulmões, desculpa, que é essa via que acabamos de falar aí, então os metabólitos voláteis. Aquele paciente que foi para a cirurgia, que ele usou um anestésico volátil, que eu falei para vocês, a gente falou disso quando falou de distribuição e tal, ele é eliminado pelos pulmões, por esta via. Então, tubo digestivo, então fármacos que são metabolizados pelo fígado, alguns são através das fezes e da bilis. Outra coisa importante, glândula mamária, então fármacos são eliminados através do leite materno. Então, a gente tem que tomar cuidado. O exercício que eu passei para vocês de cinética foi do leite ou foi de gestante? Hello? Gestante, me disseram aqui. Então, o que acontece? Que para a turma da manhã, eu passei leite. Então, tem turmas diferentes. Para o pessoal da manhã, eu passei leite,
E para a turma da noite eu Lactante. passei gestante. Tá, então ok. Então, lactante é justamente para isso. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque tem fármacos que são eliminados por essa glândula mamária, são eliminados no leite, e aí vai fazer mal para a criança. Então, eu tenho que saber qual é o medicamento e saber se ele é eliminado ou não, porque caso ele seja eliminado, essa mãe não vai poder dar de mamar para essa criança. Então, eu tenho que conhecer o medicamento, saber qual é a via de administração, se ele ultrapassa essa barreira ou não. E algumas glândulas exógenas aí, então o suor, a lágrima, a própria saliva, pele, cabelo. Então, a gente tem eliminação de algumas drogas. Mas o que a gente vai guardar basicamente é via urinária, tá? Que é a principal, é a principal via de eliminação. De novo, lembrando que existem as outras, mas vamos guardar aí da via renal, que é a principal. E aí, quando eu falo de via renal, eu tenho que lembrar do néfron. Então, o néfron é o órgão que é a unidade funcional do rim. Então, o sangue, ele vai passar pelos glomérulos, que vai filtrar parte do plasma. E tem que lembrar lá da aula do professor Edson lá, ok? Essas substâncias são secretadas no tubos proximais e a maior parte da água é reabsorvida ao longo do néfron, principalmente no túbulo proximal, distal e coletor. Aí tem que lembrar lá do desenho do néfron lá que a gente tem a alça descendente, a porção ascendente lá da alça de Henle, certo? Tem o ducto coletor no final do néfron, a cápsula de Baumann no começo do néfron. É lembrar um pouquinho das aulas lá de fisiologia que vocês tiveram, tá? Porque o que eu quero que vocês guardem, não precisa ficar decorando essas coisas aqui, tá? Eu não vou perguntar isso. A gente normalmente não tem isso muito em provas que eu vejo por aí, tá? Para vocês ficarem decorando, essas são algumas informações importantes. O que eu quero é que vocês lembrem que nessa fase eu posso ter uma reabsorção de drogas. Eu já cheguei a falar um pouco para vocês disso. Então, em vez de eu eliminar as drogas, eu posso reabsorver essas drogas. Reabsorver, vou fazer com que essas drogas voltem para a corrente sanguínea. Voltando para a corrente sanguínea, ela vai ter todo aquele ciclo que a gente falou. Então, eu posso ter uma reabsorção. Em vez de eu eliminar as drogas, uma parte dessa droga ela pode ser reabsorvida, tá? E chegar de novo para a corrente sanguínea. Então, aqui eu tenho um exemplo aí que eu tenho do néfron, que eu falei para vocês. Então, cápsula de Baumann, eu tenho a filtração de todas as substâncias com baixo peso molecular. No túbulo proximal, eu tenho especialmente a secreção principalmente de substâncias ácidas e tenho a reabsorção de água. Na alça de Henle, eu tenho a reabsorção de água. No túbulo distal, uma excreção passiva e reabsorção de drogas lipossolúveis. Então, essas drogas lipossolúveis elas podem voltar para a corrente sanguínea. E tubo coletor, o ducto coletor que seja, tem uma reabsorção de água e por aqui está saindo a urina. Então, esse é um exemplo do que eu posso ter aí. Então, qual é o fator que vai influenciar a eliminação desses fármacos? O principal fator é, assim como a gente falou do metabolismo, que dentro do metabolismo, o principal fator que vai afetar algum problema renal, ou desculpa, no metabolismo, problema no fígado, problema hepático. Quando eu falo de excreção, o principal fator que eu vou ter é um fator renal. Qualquer problema renal que eu tenha aí é um fator, quando eu pensar de doenças aí, de patologias aí, né, de fatores fisiológicos, é isso que vai estar alterando, vai estar afetando a eliminação do fármaco. Então, por exemplo, se eu pensar num paciente que tem uma insuficiência renal grave, então o paciente tem uma insuficiência renal grave, o que significa? Insuficiência renal, ele não elimina o fármaco de forma adequada. Se ele não elimina o fármaco de forma adequada, esse fármaco vai ficar mais tempo no organismo, podendo fazer o que com esse paciente? Causar uma intoxicação neste meu paciente, ok?
Então, eu tenho aqui os fatores fisiológicos ou patológicos que afetam a função renal. Então, qualquer fator que afete a função renal vai influenciar na excreção do fármaco. Os fatores patológicos, entre esses fatores, o mais importante é a insuficiência renal. O rim não funciona, se o rim não funciona, ele não elimina os fármacos da forma correta. De novo, se o fármaco é eliminado por esta via. Se eu tenho um fármaco que não é eliminado por via renal, ele é eliminado, por exemplo, somente pelas fezes. Se é eliminado somente pelas fezes, gente, se o rim não estiver funcionando, eu não vou ter problema com a excreção, porque o rim não funcionar não me interfere, porque esse fármaco é eliminado pelas fezes, ok? Então, similar ao que a gente viu lá em metabolismo hoje mesmo, o fator idade é um fator prevalente também. A filtração glomerular amadurece com a idade, então ela vai atingir valores de adultos somente aos 3 anos de idade. Então, crianças menores de 3 anos, ela tem uma dificuldade, ela tem um problema na eliminação de fármacos. Então, tem que tomar cuidado com os fármacos que eu vou dar para essa criança, principalmente se são fármacos de eliminação renal, eliminação por via urinária, certo? O recém-nascido aí, olha, tem o fluxo sanguíneo renal, filtração glomerular e filtração tubular diminuídas, então ele vai diminuir o que vai atrapalhar a eliminação das drogas. Com o passar da idade, ele atinge valores normais, valores de paciente adulto, e quando ele chega no paciente idoso, a gente vai usar exatamente o mesmo critério que a gente utilizou para falar do metabolismo. O que acontece com o paciente idoso? O paciente idoso toma um monte de medicamentos. Se ele toma um monte de medicamentos, o que acontece? E ele já vem tomando medicamento há muito tempo, toma um monte de medicamentos, e o rim dele já está comprometido um pouco. Então, ele pode ter uma dificuldade na eliminação de drogas, esse paciente idoso, por conta do seu órgão estar prejudicado. É óbvio, se for um paciente idoso que nunca foi de tomar muito medicamento durante a vida, tomou quando uma ou outra situação, mas não faz uso contínuo de algum medicamento há muito tempo, gente, ele vai tomar o medicamento e vai eliminar de forma correta, não é simplesmente o fator da idade, ok? A não ser que ele tenha um problema renal, de novo. O Nicolas me fez uma pergunta aqui, eu já respondo para você, Nicolas, só um pouquinho, deixa eu só falar mais umas coisas, porque eu vou entrar exatamente nisso daí que você me perguntou, tá? A pergunta é super boa, mas espera só um pouquinho. Quando a gente fala de eliminação, não sei quem já viu, a palavra que a gente utiliza para falar de eliminação ou de excreção é uma palavra chamada depuração ou clearance, tá? Então, depuração ou clearance é a palavra que a gente utiliza para falar de eliminação. A gente tem um exame que a gente pede para o paciente, que o médico pede para o paciente, chamado de creatinina. Quem já viu isso, creatinina é que o médico pede para o paciente. E a creatinina a gente utiliza para saber se o rim desse paciente está funcionando bem ou não. Ok? Em cima dessa creatina é uma coisa, gente, cuidado, creatinina é outra, tá? Então, estou falando de creatinina. Então, o médico pede o creatinina e com essa creatinina a gente faz um cálculo chamado clearance de creatinina e com esse clearance de creatinina eu consigo fazer uma avaliação se o rim desse paciente está funcionando normalmente ou não. A gente vai fazer essas contas mais para frente. Não sei se vai dar tempo esse ano, mas com certeza no 4º ano a gente vai retomar este assunto e a gente vai fazer essas contas de clearance aí. Eu vou passar essas contas para vocês, para a gente fazer isso junto aí, para vocês entenderem, tá? Algumas drogas diferem acentuadamente na sua velocidade de excreção pelos rins, começando desde a penicilina, que é depurada
totalmente depois de uma única dose pelo rim, até o diazepam, que é depurado muito lento. Se vocês lembrarem do diazepam, e a gente falou do diazepam algumas vezes, o diazepam é uma droga altamente lipofílica. Então, o que ele faz? Ele acumula no tecido adiposo. Se ele acumula no tecido adiposo, ele vai eliminando as drogas aos poucos. Se ele vai eliminando aos poucos, ele vai metabolizar aos poucos e vai eliminar aos poucos. Esse é um dos exemplos que eu dei aqui. Aqui é para falar do processo que acontece na eliminação por via biliar ou por via entérica, aí, que é por fezes, como é que isso pode acontecer ou não. Espera aí que eu quero entrar em outra coisa aqui, depois eu volto para os slides, expressão biliar, não tem aqui. Pensei que estava aqui, mas vamos lá, vou responder a pergunta de que o Nicolas fez. Vou voltar um pouquinho para o que o Nicolas perguntou. Professor, eu posso considerar que um paciente que faz hemodiálise tem a função renal normal na expressão dos fármacos? Então, a primeira coisa, o que é uma hemodiálise? É um paciente que não está com o rim funcionando. Então, a primeira coisa é, ele está com a função renal normal? Não. Você perguntou função renal na expressão do fármaco. Não, ele não está com a função renal normal. Essa vai ser uma das perguntas que eu vou fazer no TP para vocês, que é o último TP que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Um paciente que o rim dele não está funcionando. A gente vai fazer aquele cálculo do clearance de creatinina que eu falei para vocês. O médico pede um exame de sangue, vê a creatinina do paciente, a gente faz o cálculo do clearance e vai verificar como é que está o rim desse paciente, se está funcionando bem ou não. Se o rim desse paciente não estiver funcionando bem, ele vai ter que funcionar bem. Como é que a gente vai trabalhar em cima disso? A gente pode dar algumas drogas para forçar esse rim a trabalhar, como, por exemplo, diuréticos, que é para forçar o rim a trabalhar. Mas dependendo do nível que eu tiver de insuficiência renal, não adianta eu dar droga. Esse paciente vai ter que entrar no processo de diálise. O que é a diálise? A diálise é uma máquina que vai fazer o papel do rim. Como o rim do paciente não está funcionando, essa máquina vai fazer o papel do rim. A diálise, eu tenho vários tipos de diálise. E uma delas é essa que o Nicolas comentou, que chama-se hemodiálise. Então, o que eu tenho, gente? Sai o sangue do paciente, ele passa por uma máquina, essa máquina vai fazer a função do rim. Qual é a função do rim, gente? A função do rim é filtrar o sangue. Filtrar o sangue é o quê? Tirar as impurezas do sangue. Então, a função do rim é retirar essas impurezas do sangue. Então, essa máquina vai fazer esta função, vai limpar esse sangue e vai mandar o sangue de volta para o organismo limpo, sem essas impurezas, já que o rim não está funcionando. Qual é o problema que eu tenho? Vamos lembrar. O rim, ele vai filtrar. Você usa um filtro, pensa na filtração que vocês já fizeram, o procedimento de filtração que vocês fizeram em química, no laboratório de química, ou pensa no filtrar café, usar filtro, coador de papel, ok? Então, pense em você estar utilizando um coador de papel para filtrar lá o café. Vão fazer café, está usando um coador de papel. Pega o coador de papel, vocês colocam um pó. Vocês colocam o pó e depois joga a água em cima para fazer o café. Por que aquele pó não passa por aquele filtro? O filtro é justamente isso, ele vai segurar aquele pó. Aquele pó é como se fosse uma sujeira. Ele deixa passar a água. Por que ele deixa passar a água? Porque o tamanho da partícula da água ele é muito pequeno. O filtro é olha lá, filtro. Então, ele é cheio de poros. Dependendo do tamanho do poro, é a partícula. Se o poro for desse tamanho, que for menor do que isso, passa. Se o poro for deste tamanho, que for menor do que isso, vai passar e assim por diante. Então, a água, ela passa por aquele poro que existe naquele filtro. O pó de café, ele não passa por aquele filtro, porque aquele poro não deixa passar o tamanho daquela partícula. Dei a volta no mundo para responder. Por quê?
Nicolas, o paciente que faz hemodiálise, ele está usando um filtro, para limpar aquele sangue. Se o paciente tomou um medicamento e aquele medicamento está no sangue do paciente, o que eu preciso saber? Qual é o tamanho da partícula do meu medicamento? Se o meu medicamento tiver uma partícula muito pequena, o que vai acontecer? Ele pode passar por aquele filtro e ele não vai ser retido, ele vai ser eliminado, ele ele vai voltar para as correntes sanguíneas. Perdão, se ele passou pelo filtro, ele volta para a corrente sanguínea. Se ele não passar por aquele filtro, se ele tem uma partícula do tamanho maior do que aquelas entranhas do emaranhado que eu tenho no filtro, ele vai ficar retido lá. É como se eu estivesse excretando aquele fármaco. Então, o que eu preciso saber? O tamanho da minha partícula, o tamanho do filtro que eu estou usando, a porosidade do filtro que eu estou usando nessa hemodiálise. Então, eu posso ou não excretar. Quando eu digo excretar, na verdade, eu não vou estar jogando fora. Ele vai estar segurando naquele filtro e depois eu vou jogar fora. Consegui responder para você, Nicolas? Não sei se você conseguiu entender a minha resposta. Ok, ele respondeu que sim, tá? Então, o que eu preciso saber? Vamos lembrar, eu já vou responder uma outra pergunta aqui do Ricardo. Tá? O Ricardo fez uma pergunta, eu já respondo. Vamos lembrar lá no comecinho, quando a gente começou a falar lá no começo do ano, quando eu falei para vocês de absorção. Então, o que eu tenho de absorção aí, gente? Eu falei assim, por exemplo, se o paciente se intoxicou com algum medicamento, quais são as possibilidades que eu tenho de tirar esse medicamento do organismo? Então, eu tenho algumas possibilidades. A primeira possibilidade que eu tenho é fazer uma lavagem gástrica. A lavagem gástrica vai resolver se esse paciente não absorveu esse medicamento ainda. Se ele não absorveu o medicamento, essa lavagem gástrica vai resolver. Se ele já absorveu o medicamento, chegou na corrente sanguínea, aí eu tenho algumas possibilidades. Eu posso metabolizar ele mais rápido, provocar a eliminação dele mais rápido, desde que eu conheça se ele é um metabólito ativo, inativo, essas coisas que a gente falou. Outra alternativa é usar um antagonista, que vocês viram isso com o professor Valber. Então, eu uso um antagonista desse medicamento aí, e aí eu evito que esse medicamento encontre o seu receptor e tenha a sua ação. E, por último, alguns pacientes a gente manda para diálise, que é justamente essa pergunta que o Nicolas fez. Então, eu mando um paciente para fazer diálise, que é para fazer o quê? Retirar essa substância do organismo. Desde que, de novo, essa substância, o tamanho da partícula dela, seja maior do que o tamanho da partícula do que aquele filtro que ele utilizou. Última coisa ainda desse assunto. Cansei, peraí, gente. Cada vez que eu mando um paciente para fazer diálise, esses pacientes que vão fazer hemodiálise, os tipos de diálise, eu tenho que tomar cuidado com os medicamentos que o paciente está fazendo uso. Supondo o paciente está com uma infecção bastante grande, eu tenho pacientes que estão internados aqui, que tem uma infecção bastante grande e estão fazendo diálise. O paciente está com infecção, o que eu dou para esse paciente tomar? Eu dou para esse paciente tomar um antibiótico. Eu preciso saber se esse antibiótico ele vai ser filtrado ou não, se ele vai ficar naquele filtro no momento que ele vai estar fazendo a diálise aquele paciente. Por quê? Se esse paciente tomou o antibiótico, ele acabou de tomar o antibiótico, ele vai fazer a diálise e esse antibiótico fica retido naquele filtro, o que vai acontecer? O sangue está voltando sem droga para esse paciente. Eu tenho que fazer o quê? Dar uma nova dose desse antibiótico. O que a gente costuma fazer é, o paciente que faz hemodiálise, que faz diálise, seja ela qual for o tipo, hemodiálise, diálise peritoneal, hemodiafiltração, tem vários tipos de diálise aí,
o que a gente costuma fazer é, o paciente que vai para a diálise, a gente dá um medicamento para o paciente depois que ele fez a diálise, que é justamente para evitar esse problema. Fechado? Esse é o último ponto da pergunta do Nicolas. Agora vamos ver a pergunta do Ricardo. Professor, e se nos depararmos com um paciente com problema de constipação e problema renal? Tá. Constipação, ele vai interferir... primeiro, ele vai interferir na absorção deste medicamento, certo? Então, constipação, o paciente está constipado, então, o que acontece? O movimento peristáltico, ele está muito lento, está lentificado. Se o movimento peristáltico está lentificado, a droga vai passar mais devagar, ela pode ter uma absorção maior. E o problema renal é isso que a gente falou. Talvez, Ricardo, você esteja entendendo, esteja perguntando isso, mas, assim, constipado não significa... porque, assim, não significa ele não ter bolo fecal, não significa ele não ter fezes. São coisas diferentes. Constipado, ele não está conseguindo defecar. Ele não está conseguindo eliminar aquelas fezes, tá? Então, as fezes está lá e as fezes está com o medicamento. Não sei se é essa a sua pergunta, se eu consegui responder, Ricardo, se eu entendi. Era isso mesmo, professor. Até pensei nisso aí que o senhor acabou de falar, mas é isso mesmo, agora entendi. Não, fechado, ok. O importante é isso. Se você entendeu, tá? Então, essa constipação, teoricamente assim, a droga ela já está junto com as fezes, ela vai ser eliminada. Agora que essa constipação passar, as fezes já está formada, o bolo fecal está lá. Você não vai ter uma alteração nesta eliminação, fechado? Seria só, no caso, se ele não tivesse com dificuldade de formar o bolo fecal, aí sim. Isso, perfeito. Aí já é diferente. Perfeito. Ok. Obrigado, professor. Imagina, não por isso. Gente, já falei demais, estou cansado, tá? Acho que por hoje a gente chega. O último recado que eu tenho para dar. Semana que vem é nossa última aula antes da P1. A gente vai ter prova? Não. A gente vai ter mais um TP só que eu vou dar para vocês, que é o TP que eu vou estar passando no final de semana. Em cima disso que a gente acabou de falar hoje. Então, o TP vai ser nesses assuntos que a gente vai falar hoje. Semana que vem, basicamente, a nossa aula é um tirar dúvidas, ou eu pegar todos os TPs, a gente dá uma revisada nos TPs. Eu estou devendo resposta para vocês de uns TPs do semestre passado. Eu posso pegar esses TPs e também dar uma avaliada. Então, a semana que vem, a gente vai dar uma geral com relação aos TPs. Importantíssimo. Eu vou aceitar resposta dos TPs até sexta-feira da semana que vem. Eu não aceito resposta depois, porque eu tenho que fechar nota de vocês. Certo? Já dei bastante moleza, sempre tem um aluno ou outro me entregando atrasado, aluno que, tive problema, não sei o quê. Eu não posso mais ficar aceitando o TP atrasado de vocês. Então, semana que vem é o último. Quem entregou até sexta, entregou. Quem não entregou, entregasse. Aí eu vou fechar a nota de vocês. Aí, na outra semana, que seria a semana do TP, vai ser para tirar dúvida de nota. Professor, não gostei da minha nota, porque vocês não vão ver chover 7, 8, 9, igual vocês viram no semestre passado. A brincadeira acabou, agora o jogo é sério. Ok? Então, por favor, peço que vocês façam os exercícios, prestem atenção. Eu não me importo, respondi o chamado de todo mundo. Quem me chamou, quem pediu dúvida, perguntou, eu respondi para todo mundo. Não dá tempo? A gente marca um Zoom, já cheguei a marcar Zoom com aluno fora do horário de aula. Eu, Walter, não me incomodo. Cada professor é um tipo. Eu respondo por mim, cada professor responde por ele. Eu respondo chamado de todo mundo, dúvida de todo mundo. Eu não deixei ninguém sem resposta. Pode ser que eu demore um pouco para responder, porque eu estou no trabalho, eu estou no hospital, aqui é bem pesado, mas eu respondo todo mundo. Então, finalizando,
vou mandar um TP para vocês no final de semana, e vocês têm até sexta da semana que vem para me entregar, e a gente semana que vem eu vou dar uma geral nos TPs, o que eu pedi, quais eram as respostas que eu gostaria que tivesse dado, porque aí você já tem uma noção se acertou o TP, se não acertou, se foi bem, se não foi. E depois, na outra semana, eu já faço a revisão. Quem não gostei da minha nota, professor, por que eu não acertei, por que eu tirei nota baixa? Aí eu pego os trabalhos, olho e a gente revisa tudo isso, tá bom? Agora realmente chega, 9h30, 9h31, e eu preciso agora ir dar minha última aula, que vai até às 11h, tá bom, gente? Boa noite para vocês, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.